Graça e paz, meu povo, que prazer imenso estar aqui novamente para poder falar de Deus, amém? Em Mateus 24 e o verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Essa palavra é uma pura verdade. Essa palavra, irmão, que fala fortemente para nós. Para tomar cuidado. Cuidado com as profecias. Toda profecia tem que estar dentro da palavra de Deus. Se não tiver, não é Deus. Tome muito cuidado com isso. Aquilo que muitas vezes parece que é Deus, não é. E tem muitos que muitas vezes têm guardado promessas que não é de Deus. Quantos casamentos têm sido desfeitos por conta de profecias que não é de Deus? Quantas vidas têm perecido? Quantos que se afastaram da presença de Deus por conta de profecias que não vinham de Deus? Bendito seja o nome de Jesus. Isso é uma pura verdade, irmão. Me faz lembrar de um fato, de um colega meu, que muitos, irmão, tinha ele como um profeta, como um servo de Deus, como um homem cheio de Deus, que vivia profetizando, era aquela coisa, aquela idolatria toda com aquele homem. E certa via ele me convidou e um amigo meu para ir na sua casa. Chegando lá, quando ele sai um pouco, a irmã dele e a mãe começam a conversar com a gente, contar a história. E eu e o meu amigo ficou horrorizado com aquilo de ouvir que ele maltratava a mãe, que ele xingava a mãe, que ele dizia para a mãe que queria vê-la morta. E a gente colocou na mente como é que um homem pode ser usado por Deus fazendo essas coisas. Tome muito cuidado com isso, irmão. Toda profecia tem que estar aqui na palavra de Deus. Se não estiver, não é Deus. Muitas vezes o homem quer amaciar o ego do outro. Quantos que tem profetizado esperando dinheiro, não caia nessa. Jesus fez muitos milagres, mas ele não esperava recompensa de ninguém. E quantos que têm usado a palavra de Deus para se aproveitar disso? Deus está bem longe disso. Tome cuidado. Tome cuidado com quem você vai levar para sua casa. Quantos casamentos têm sido desfeitos por conta disso? De pessoas que não têm vigiado e têm levado pessoas que se dizem ser vaso de Deus para sua casa e têm corrompido seu lar. Tome muito cuidado com isso. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus lhe alerta nesse momento. Jesus me alerta nesse momento. Cuidado com aqueles que dizem que é profeta, que é vaso. E muitas vezes Deus está bem longe. O verso 13 desse mesmo capítulo de Salmos 24, de Mateus, 24, e o verso 13. Mas aquele que perseverar, o fim será, até o fim será salvo. Bendito seja o nome de Jesus. Aquele que perseverar. Não é aquele que acreditar em palavras de profeta que vai acontecer, que vai isso, que vai aquilo, não. Tem pessoas que é usada por Deus, tem, irmão. Mas quando é Deus, é diferente. Quando é Deus, é diferente. Tome cuidado com isso. A Bíblia relata que aquele que está em espírito conhece a voz de Deus. Por isso é necessário estar pegado com Deus para não se enganar com essas coisas. A palavra de Deus não cai por terra. Se foi Deus, vai se cumprir. Mas tem muitos aí se corrompendo, vivendo em contenda por profecias que não vêm de Deus. E a profecia que não vem de Deus mata o homem espiritualmente. Destrói a sua intimidade com Deus. Mas o Senhor te diz: persevere até o fim. Persevere até o fim. Porque o nosso objetivo aqui é subir.
Amém? É certa via, um colega meu me chamou, olha, bora para um culto que eu estou dirigindo, a noite profética. Eu disse, eu estou longe disso. Eu estou longe disso. Ninguém pode querer falsar, ninguém profetizar, irmão. Tem que ser natural. Eu já fui para cantos que o fazer entrega. Você tem para entregar. Eu disse, está repreendido. E tem acontecido isso muitas vezes por pessoas forçar. As pessoas se empolgam e entregam mesmo aquilo que não vem de Deus. Deixe Deus falar. Deus não precisa de ajuda para falar, não. O nosso Deus, ele fala, ele se revela, mas é como ele quer e da forma que ele quer. Então somente coloque isso na sua mente. Tome cuidado com quem você vai levar na sua casa. Tome cuidado com quem você tem seguido, tem tomado como exemplo. Profeta, vaso de Deus. Não é aquele que muitas vezes prega bonito, profetiza bonito, mas é aquele que anda diferente. Que dá testemunho de Cristo na sua casa. Que é respeitado. Esse é o verdadeiro vaso de Deus. Muitas vezes não sabe nem falar direito, não sabe nem pregar, mas tem tido uma vida pautada perante a presença de Deus. Esse é o vaso que Deus se agrada, amém? Deus usa, ele usa. Mas Deus usa aqueles que estão na brecha, com aqueles que purificam a vida dele, com aqueles que falam a verdade. Não é aqueles que profetizam para ganhar proveitos daquilo que está falando, não, mas aqueles que pregam a verdade. Certa via eu fui para um culto onde estava fazendo 7 voltas por uma mulher que estava com câncer. E muitos falavam que Deus ia curar, que Deus ia fazer, era aquela coisa toda. E Deus disse para mim, eu não vou curar, eu vou guardar. Fale. Eu disse, Deus me dê sabedoria para eu falar. E Deus me usou ali de uma forma, irmão, que só aquela mulher entendeu o que Deus estava falando. E ali ela mandou a minha amiga avisar para mim que foi Deus que usou a minha vida. E quando ela se fosse, eu tivesse essa convicção que foi Deus que usou a minha vida. Porque ela estava falando com Deus. E tudo que ela estava falando com Deus, Deus me usou naquele momento. E eu agradeci a Deus. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes é difícil falar a verdade. É difícil pregar a verdade. Tem muitos fazendo arrumadinho com medo. Mas não tenha medo não, fale a verdade. Vaso de Deus, fala a verdade, não temas. Mas fale aquilo que Deus colocar na sua boca. Porque aquilo que Deus fala, Ele realiza, amém? Fica na paz, fica com Deus. Eu estou um pouco rouco. Mas eu acredito que Deus, assim que deu para vocês entender o que Deus tem falado e o que Ele quis falar para nós, amém? Fica na paz, fica com Deus. Um abraço.